Bom estar aqui, né, com vocês novamente. Depois de alguns meses, a gente voltar, rever algumas pessoas, estar próximo é gostoso, né? E ainda bem que deu para a gente estar aqui, né, no culto presencial, que a gente achou que já ia ter que fazer live de novo no domingo, né? E não poder rever e a gente cultuar a Deus aqui de forma presente, olhando um para o outro. Falta, infelizmente, ainda, Deus vai nos dar essa graça daqui a alguns dias, é o que nós estamos clamando, de nos aproximar mais, né? Da gente poder se abraçar. E falta a gente, além de sermos cristãos que gostamos de fazer isso, o brasileiro gosta de fazer isso, né? Então a gente já, por cultura, a gente já tem dificuldade de não tocar no outro, né? Então a gente não dá a mão, mas a gente dá soquinho na mão, quer dizer, toca do mesmo jeito, né? Porque a gente não consegue ficar longe, né? Isso é um pouco da nossa cultura, da nossa expressão como brasileiros, né? Quando eu estive lá no Coreia do Sul, e com muitos países, né, diferentes e tudo, o brasileiro ele tem um diferencial, né? O coreano, muito contido no cumprimento, né? Eles não se tocam muito, né? Aquela coisa assim, né? Aquele cumprimento de longe. O brasileiro quer ir lá no pastor coreano abraçar tudo, e no começo ele sentiu, né, um negócio: o que está acontecendo aqui? Que esse povo está me tocando, né? Porque não, até que eles entenderam que era uma coisa do brasileiro, e às vezes não é do brasileiro só, do latino todo, né, da América Latina. Então, literalmente, nós somos um povo no sentido quente, né, do relacionamento, de aproximação, e a gente fica com essa dificuldade de ficar longe, distante, comentando, né, não sabe o que fazer. Mas Deus vai nos dar a graça disso daqui a uns dias acabar tudo, amém? Gente, vamos por parte aqui. Como eu não estou aqui presencialmente, muitos dias eu estou fora, eu quero de vocês hoje bastante atenção no que eu vou falar. Por quê? Porque eu não vou ter oportunidade de no próximo domingo pregar de uma outra forma para incentivar isso, ou daqui a alguns dias eu não vou estar aqui. Então eu quero de todo o meu coração que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Por quê? Porque eu vou falar um pouquinho do chamado de Deus na minha vida, relacionado à vida de vocês. O chamado de Deus para a minha vida hoje, mesmo distante presencialmente, para o ministério Fonte de Vida, o que eu faço e o que eu tenho que fazer. Eu vou tentar falar isso rapidamente, lendo um texto, explicando, pregando. Mas o meu objetivo é esse, e incentivar vocês a tirar as dificuldades, os empecilhos, para que vocês possam usufruir o que eu tenho para oferecer para a igreja. Então esse é o meu propósito da pregação hoje, tá bom? Tudo bem? Entendido? Então eu vou começar falando rapidamente aqui uma breve definição da Bíblia. Essa Bíblia que está na sua mão, ou no seu celular, ou aonde você tiver a Bíblia aí. Meu irmão, essa Bíblia que está na sua mão, ela é um composto de escrituras, de livros, tudo bem? Vou falar o básico aqui. Mas não é qualquer livro. E nós falamos que tem uma escritura sagrada. Nós sabemos que são vários escritos, vários livros, vários autores, mas eles compõem hoje o que nós chamamos de escritura, ou Bíblia, né? Bíblia são livros, mas nós chamamos esses livros de escritura. E esses livros, essa escritura, não é qualquer escritura. Ela é uma escritura sagrada. E por que ela é sagrada? Porque a Bíblia é considerada uma escritura sagrada? Porque nós temos muitas escrituras no mundo, muitos escritos, muitos livros, bons livros, excelentes, inclusive alguns que nos ajudam até com a nossa vida, mas nenhum deles são escritura sagrada. Porque esse livro que está na sua mão é uma escritura sagrada? Porque nós sabemos que este livro, ele foi inspirado por Deus, e Deus se apropriou da história que os escritores estavam escrevendo, das narrativas, dos poemas, dos provérbios, da história de um povo,
para Deus falar com a humanidade sobre a salvação, sobre o plano que Ele fez para salvar a humanidade. O plano que Ele fez para me salvar e o plano que Ele fez para salvar você. Então você não vai encontrar nenhum outro livro no mundo, inspirado por Deus, escrito como palavra de Deus, para revelar a você o plano de Deus para salvar você, só a Bíblia. E o que eu tenho visto na igreja e nos cristãos, é uma dificuldade no entendimento disso, e um não valorizar a palavra de Deus, a escritura sagrada, os escritos de Deus, que Deus está revelando para você, o plano dele para você, quem ele é, quem é o filho dele, o que ele vai fazer com você na eternidade, como você passar por momentos como nós estamos passando, tudo isso está na Bíblia. Muitas coisas que nós perguntamos para Deus, não deveríamos perguntar, porque já está revelado na Bíblia. Ele não tem obrigação. Quando nós perguntamos, Deus, qual é a tua vontade, no sentido macro, nós quando perguntamos isso, perguntamos às vezes vontade no sentido de fazer alguma coisa, do emprego, decisões da vida, não, mas qual é a vontade no sentido maior da minha vida, da minha existência? Meu irmão, isso é uma pergunta que um cristão não tem que fazer para Deus, ele tem que ler a Bíblia, porque isso já está claro na Bíblia. E nós estamos nos deparando com um povo, aí eu vou ampliar para não falar de vocês, né? Mas com um povo cristão na face do Brasil, pelo menos, bastante preguiçoso. Gente que não quer ler a Bíblia, gente que quer as bênçãos de Deus, mas não quer ler a escritura sagrada que nos ensina do Cristo de Deus, da vida cristã. Então eu quero ler um texto para vocês lá no Antigo Testamento, para você ver algo fantástico que aconteceu na história do povo de Deus, numa época, olha só, que eles tinham sido exilados. Nabucodonosor destrói o templo deles, destrói a vida deles, tira o patrimônio, tira tudo que eles tinham, levam cativo para outro país, faz eles escravos. Chega uma época que Deus permite alguns homens retornarem e reconstruir o templo, reconstruir a cidade, refazer a vida deles. Aonde você vai encontrar essa história? Lá no livro de Esdras e Neemias. Nessa história, como que começa a reconstrução? Num momento de pandemia, onde muitas coisas da nossa comunidade cristã está sendo, né? O que a gente faz? Pessoas se distanciando, as pessoas saem da igreja, outros questionam uma coisa, parece que virou, né, um negócio assim. Nós estamos naquela coisa, Deus nos devolva a nossa terra, nos devolva a nossa vida, né, com o Senhor, para a gente começar a reconstruir. Mas reconstruir como? O que fazer para reconstruir? O que nós temos que ser para reconstruir? E esse povo aqui responde isso de uma forma extraordinária, que eu quero ler com vocês. Abra a tua Bíblia em Neemias, capítulo 8, de 1 em diante. Eu vou ler devagar o texto, não se preocupe, vai comigo, presta atenção, não se distraia. Vamos ler, e eu vou ler e vou comentar, como eu tenho de costume fazer isso. Algumas horas eu vou parar a leitura e vou ensinar, vou destacar algo para vocês. Você vai ler o texto então, livro de Neemias. Neemias foi um governador, levantado por Deus para reestruturar a nação de Israel, a cidade ali. E Esdras foi um sacerdote, um escriba, que ajudou Neemias em alguns momentos, nesse momento de reconstrução da nação do povo de Deus. Então vamos lá, Neemias 8, versículo 1, todo mundo achou aí? Amém? Então vamos ler, versículo 1. Todo o povo juntou-se, como se fosse um só homem, na praça. Já quero parar. Todo o povo se ajuntou, como se fosse o quê? Uma só pessoa, um só ser humano. Que negócio é esse? O que significa? Um monte de gente
numa praça, e Neemias está falando que eles se ajuntaram como se fosse uma só pessoa. O que significa isso? Meu irmão, essa é a primeira coisa que nós queremos que aconteça no Ministério Fonte de Vida, por exemplo, na igreja brasileira, mas vamos falar de nós. O Ministério Fonte de Vida tem que se ajuntar como que se fosse uma pessoa só. Ele está falando da unidade de desejo, da unidade de propósito, da unidade da vontade, da unidade de querer as mesmas coisas. As coisas de Deus, mas querer o quê? Calma que aí é o próximo passo. Mas se nós, como comunidade, juntos aqui, não afinarmos e desejarmos a mesma coisa, buscarmos, nos esforçarmos, juntos, como um povo, não como indivíduos separados, como que se a gente fosse desconectado dos outros. Gente, isso é uma vida do mundo, isso é uma vida que não é a vida cristã. A vida cristã, ela é comunitária. Deus quer que a gente deseje Ele juntos. Ele não quer só que um fulano de tal tenha intimidade com Deus, que o outro queira ler a Bíblia. Ele quer que a comunidade queira isso. Esse é um dos grandes segredos, entre aspas, porque não é segredo nenhum, é muito revelado na Bíblia, vamos falar assim só por força. Um dos grandes segredos dos avivamentos. A gente quer tanto avivamento, quer o que Deus quer, mas a gente não faz o básico, a gente não vai para o início entender o que a gente tem que fazer. Alguns acham que é só orar, ficar 24 horas, separar de todo mundo. Não é, porque o povo não fazia só isso. Então o que eles faziam? Por que eles se reuniram de forma unânime, como que se fosse um só, como que se querendo a mesma coisa, desejando a mesma coisa, sentindo a mesma coisa? O que eles queriam? Eles estavam reunidos na praça desse jeito. Então a primeira coisa que a gente precisa ser unidade do nosso corpo, do nosso povo, desejando algo em comum a todos. Eu não posso ter aqui uma pessoa desejando uma coisa, uma pessoa desejando outra, uma pessoa outra, o outro querendo o outro. Nós podemos até ter isso individualmente com Deus, por causa das necessidades particulares de cada um, mas como Ministério Fonte de Vida, o que nós, como comunidade cristã, como igreja local, desejamos? O que nós estamos buscando? O que nós estamos nos esforçando para ter, fazer e desejar de Deus? Meu irmão, nós precisamos ter algo unânime. E tem algumas coisas que são prioritárias, são as coisas mais importantes que temos que ter. Então, vai comigo devagar, presta atenção, não se distraia, tudo bem? Pode ser? Versículo 1 ainda. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Olha o que o povo fez. O que o povo pediu? Leia aí primeiro. Pediram o quê? Olha o que o povo, unânime, na praça, pediu. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Por que eles pediram? Porque eles estavam querendo, desejando. Então eles eram por quê? Porque eles desejavam a mesma coisa. E o que eles estavam desejando? Desejando a lei de Deus, desejando a escritura. Eles queriam o que Deus tinha mandado Moisés escrever. Esdras, nós queremos a lei de Moisés, traga a lei para nós. Esse povo estava desejoso de conhecer a vontade de Deus. E aonde se conhece a vontade de Deus? Na escritura sagrada, na Bíblia. Não tem como saber a vontade de Deus sem a Bíblia. Não tem como viver uma vida cristã sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a Escritura, que rege a vida com Deus, que é a revelação do plano de Deus de salvação para a humanidade. Meu irmão, nós precisamos entender isso de todo o nosso coração.
E esse povo entendeu e ele pediu para Esdras: traga a lei, traga a palavra. A lei era a palavra de Deus que eles tinham na época. Se eu fosse traduzir hoje, o que eles estão pedindo? Traga a nossa Bíblia, traga a palavra de Deus para nós, Esdras. Versículo 2: assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras atendeu, né? Ele trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens, olha só, mulheres e todos os que podiam entender. Quem que estava ali querendo a lei? Homem, mulher, velho, adolescente, todo mundo que tinha capacidade intelectual de ouvir a lei e entender, estava ali reunido querendo a lei do Senhor. Para esse povo, Esdras traz então a lei, e ele continua no 3, olha o que Esdras faz. Ele a leu em voz alta, desde o raiar da manhã. Que hora que o sol está nascendo aqui? Para a gente fazer uma... 6 e pouquinho? Então às 6 horas, vamos supor, desde o raiazinho do primeiro raio lá, o povo já estava reunido na praça pública. E Esdras começa a ler a lei, no raiar do sol até o meio-dia, e o povo parado ouvindo a lei. Meu irmão, hoje, se nós estamos na igreja, se o pastor ler um pouquinho a mais o texto bíblico, o povo não aguenta. Eu estou falando de eu chegar aqui 6 horas da manhã e começar a ler a Bíblia para vocês até no meio-dia. E entende que eles estavam em pé. Tamanho era o desejo deles de conhecer a lei de Deus. E Esdras começa a fazer o trabalho dele, que aí eu quero falar um pouquinho. Eu me identifico aqui com Esdras. O meu trabalho hoje com a igreja é o que? Ler a Bíblia para vocês, interpretá-la, expor o texto bíblico. Eu tenho feito isso faz tempo e eu continuo fazendo isso nas quintas-feiras. Deus tem me chamado para ser um tipo de Esdras para o Ministério Fonte de Vida, ler a Escritura e expor o texto, para que você entenda a Bíblia do jeito que ela é. Quando eu falar ler, pode também entender ouvir, tudo bem? Porque eles não tinham condições de ler a Bíblia, porque não era todo mundo que tinha. Então, hoje nós temos condições de ler a Bíblia em casa. Mas você pode colar, mas pastor, eu tenho um aplicativo lá no celular que lê a Bíblia para mim. Serve? Serve, não tem problema se você não quer ler. A questão é ler ou ouvir. É você ter contato com o texto, ouvindo ou lendo, alguém lendo para você, um aplicativo lendo para você, o Spotify lendo para você. Eu lembro quando eu estava aqui, eu saía para pedalar 3 horas na estrada pedalando, ouvindo a Bíblia no Spotify, a Bíblia, a mensagem. Eu já cheguei a ler, ouvir livros inteiros do Antigo Testamento pedalando. Mais de uma vez. Teve um dia que eu ouvi Deuteronômio, na outra pedalada eu ouvi Deuteronômio, na outra pedalada eu ouvi Deuteronômio. Porque eu quero ouvir. E cada vez que você ouve, mais aquela escritura se revela para você de uma forma extraordinária. Meu irmão, nós precisamos desejar a escritura. Esse povo desejou, e a reconstrução da vida deles começa com a lei do Senhor, com a palavra. Você quer uma reconstrução da vida com Deus, uma reconstrução, um avivamento? Aprenda a palavra, leia a Bíblia. Se você não quer ler, aí que eu estou aqui para fazer isso com você. Eu estou lendo a Bíblia com vocês na quinta-feira. O que eu quero pedir para a igreja, meus irmãos? Participe da leitura da Bíblia nas quintas-feiras comigo. Pastor, mas eu tenho dificuldade com isso. Já vou chegar lá. Eu já vou chegar lá.
Aí a gente continua lendo. O escriba, versículo 4, o escriba Esdras estava numa plataforma elevada de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado, diversos homens ali, eu não vou ler, versículo 5. Esdras abriu o livro diante de todo o povo. E o povo, podia vê-lo, pois ele estava num lugar mais alto. E quando abriu o livro, olha o que o povo fez, o quê? O povo se levantou. Quando ele abre o livro, o povo se levanta. Você fala assim, nós temos que fazer isso todas as vezes aqui no templo? Não. Nós temos que entender se levantar hoje, figuradamente, de outra forma. O que está falando? Quando Esdras pega para ler a lei do Senhor, o povo se põe em reverência, em respeito, e eles não vão deixar nada atrapalhá-los naquele momento. Eles vão se pôr de pé, se esforçar para prestar atenção no que é a coisa mais importante que eles têm naquela hora. Meu irmão, se esforce de separar um tempo da sua semana, como Ministério Fonte de Vida, para a gente estudar a Bíblia junto. Se esforce. Como assim, pastor, me esforce? Você tem que separar o seu tempo, você tem que separar o horário, você tem que ter um lugar, um ambiente tranquilo, você tem que aprender a mexer no aplicativo. Se você não sabe, você tem que ir atrás de alguém que te ensine. Se esforça para você falar, eu quero e eu vou, nada vai me impedir de dar atenção à leitura da palavra, da minha comunidade, e dos textos bíblicos que eu preciso aprender. Meu irmão, eu estou aqui ofertando o serviço de Esdras para vocês. O que eu gostaria que acontecesse? O que aconteceu com o povo, que a comunidade unânime deseje ler a palavra de Deus, deseja de todo o coração aprender a Escritura Sagrada. Ele abre o livro, todo o povo se põe de pé, versículo 6, Esdras então ele louva o Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu, amém, amém. Então, eles adoraram o Senhor prostrados com o rosto em terra. Mais uma coisa importante, a adoração verdadeira, ela vem a partir do conhecimento e do amor à lei de Deus. Tem gente que quer adorar a Deus sem conhecer a Bíblia, furada, meu irmão. Tem gente que quer adorar a Deus sem conhecer a palavra de Deus, vai fazer um monte de oração e cântico errado. O que nós temos de monte no Brasil, um monte de música falando de Deus, contrária à palavra de Deus, que é um absurdo, porque são músicos que querem cantar um monte de coisa bonitinha, sem conhecer a Bíblia. Nós estamos num momento totalmente difícil nisso. Se nós queremos adorar, a nossa adoração é uma resposta da revelação de Deus pela palavra de Deus. Se você pode pegar em casa e confirmar o que eu estou falando, pega lá na sua casa e lê Neemias 9. Neemias 9 é a oração que eles fazem depois de ler a Escritura, depois de ler a lei. Gente, você sabe qual é a oração deles? Eles oram a Deus contando e agradecendo a Deus por toda a história de Deus na nação de Israel, desde o Egito. Eles começam a agradecer a Deus por cada etapa, por cada questão que Deus fez com eles, por cada forma que Deus trouxe providência. Eles sabiam de cor a história de Deus no povo deles. O que eu estou falando é que tem cristão que vai orar, e o que orar? O que pedir? O que Deus quer que eu peça? Você sabe onde você vai aprender essas coisas? Na Bíblia. Não tem outro jeito. E ele continua, versículo 7, preste muita atenção ainda. Os levitas, ele cita o nome dos levitas aí, vamos deixar para lá. Lá no finalzinho do versículo 7, o que eles fizeram?
instruíram o povo com o quê? Na lei. E todos, meu irmão, olha só, todos permaneceram ali. O que acontece é isso, não é? Olha só o que eu estou falando, nós estamos aqui em várias pessoas. Meus irmãos, vamos estudar na Bíblia na quinta-feira. Não são todos que aparecem. A coisa mais importante aqui que eles estão fazendo é ouvindo a explicação da lei pelos levitas, porque sem a lei de Deus eles não conseguiriam reconstruir a vida deles com Deus, não conseguiriam reconstruir o culto com a Deus, não construiriam a sociedade, não construiriam nada de Deus. Aí você fala, mas Deus não ia falar com eles? Não, porque o que Deus já falou e está escrito, Ele quer que você conheça e leia e aplique. Ele não vai falar de novo. Ele deixou escrito, Ele deixou para você conhecer. Então nós vamos ver a importância de conhecermos o que Deus deixou escrito para a gente. E essa escritura então vai nortear a nossa vida com Deus, nortear a nossa comunidade, a igreja local, nortear nossos trabalhos, nortear os nossos relacionamentos, os desejos, nortear quem nós somos. Mas o que nós precisamos fazer primeiro? Desejar a lei do Senhor, pedir para Esdras, ensina a gente a lei do Senhor, aparecer no dia da leitura, e aí é um processo, ler, né, eu coloquei aqui, você tem que ler, entender e obedecer. Não tem como obedecer a Deus sem entender, não tem como entender sem ler, e não tem nem como entender lendo se não tiver alguém explicando às vezes, que é o que nós vamos ver aqui. E ele faz isso, olha lá, versículo 8, leram o livro da lei de Deus. O que eles faziam além de ler? A minha está interpretando a lei e explicando. Então a pessoa ali, os levitas, Esdras, as pessoas que conheciam a lei, o que eles tinham que fazer para o povo? Ler a lei para o povo, esclarecer a lei, quer dizer, interpretar, porque tinha coisa que o povo não ia entender, e explicar. Meu irmão, é o que eu estou me propondo fazer toda quinta-feira, uma leitura expositiva do texto bíblico. Essa metodologia que eu estou usando e fazendo, Deus fazia na Bíblia, os rabinos faziam na Bíblia, os escribas faziam para o povo de Deus, ler a lei junto com o povo e explicar, interpretar e explicar, para as pessoas entenderem o texto, conhecerem a palavra de Deus. E é isso que eu tenho me proposto como chamado de Deus para fazer para o Ministério Fonte de Vida, e eu continuo fazendo isso toda quinta-feira. E é interessante aqui que ele fala, ele lê, interpreta e explica. Tem gente que lê, meu irmão, a Bíblia. Presta atenção no que eu vou falar ainda mais. Eu falei hoje de manhã, à tarde, para um casal que a gente foi visitar, de manhã num outro grupo que a gente tem ensinado também domingo de manhã. O Evangelho é fácil, o Evangelho não é difícil, não pode ser. O Evangelho é uma notícia que deve ser dada por todo cristão para salvar a humanidade, ponto final. A Bíblia não é fácil, a Bíblia é difícil. Mas não são a mesma coisa? Não. A Bíblia foi levada por textos, histórias, poemas, provérbios, a nos conduzir à revelação do Evangelho. Ela é a palavra de Deus, mas ela não é a notícia clara. Eu tenho que entender o Evangelho através da leitura bíblica. Mas quando eu leio a Bíblia não é fácil não. Por isso que tem um monte de gente que lê a Bíblia e interpreta tudo errado. Eu vou fazer algo com vocês aqui, eu não ia fazer porque eu sei que tem coisas que eu mexo que eu não devia mexer, mas eu vou cutucar vocês. E vou fazer uma pergunta e não vou dar resposta.
Sabe por quê? Porque essa resposta eu já dei numa live minha no ano passado. Mas é só para você entender o que eu estou falando. Salmo 91 diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. Quem lembra disso? Salmo 91. Praga nenhuma chegará à minha tenda. Sim ou não? Tá. Nós temos hoje um monte de cristãos e pastores morrendo por uma praga que está entrando dentro da tenda deles e matando eles. Como você me explica isso? Como você me explica? Você sabe qual é a explicação? Nós não entendemos o que lemos. Porque Deus não mente. Se Deus tivesse falado isso e prometido a todas as pessoas cristãs, em qualquer aliança e época, nenhum cristão estava morrendo de nenhuma praga. Se algum cristão está morrendo de praga, Deus não falou isso. E nós não entendemos como devemos ler o Salmo 91. Nós estamos interpretando mal o Salmo 91, dando mau testemunho para a sociedade, porque a gente prega que mal nenhum chega na nossa tenda, no outro dia está gente nossa morrendo, e eles falam: cadê os deuses de vocês? Tudo por não entender a Bíblia, tudo por não ler corretamente os Salmos, tudo por não entender a aliança e o processo de revelação de Deus, das alianças de Deus, nos tempos de Deus. Quando fazemos isso, pedimos para Deus o que Ele não prometeu, como se Ele tivesse prometido, ensinamos para o povo coisas, e aí Deus falha, porque Deus nunca falha. Se Deus fala isso que os pastores pregam, Deus está falhando, meu irmão. E Deus não mente. Então quem está fazendo coisa errada é o intérprete da palavra. O intérprete da lei está interpretando o texto errado e jogando nas costas de Deus. Olha a importância de eu ler corretamente a Bíblia. Olha a importância de eu entender o texto dentro do contexto, dentro da aliança, dentro da mensagem original, para fazer a aplicação correta para os nossos dias e a nossa vida, meu irmão. Porque senão a gente dá mau testemunho para a sociedade, que a gente teria que pregar o Evangelho, e nós estamos, sabe o que fazendo? Desonrando o nome de Deus. E as pessoas zombam de pastores que têm falado isso. Não, gente, eu estou falando grego ou eu estou falando coisa que nós estamos vivendo na pandemia? Eu vi isso acontecer. Pastores estavam falando para a igreja, para o povo, para todo mundo na rua: na minha casa não vai chegar praga. O cara morreu. Ou Deus falha, ou ele estava pregando algo errado, usando um texto fora de contexto, que é o que está acontecendo. Tudo por não conhecer a Bíblia, tudo por não ler a Bíblia corretamente. E hoje vocês, a comunidade Ministério Fonte de Vida, esse é o meu chamado. Eu não me orgulho de nada, mas o meu chamado de servir vocês. Eu sou chamado para ser servo de vocês, lendo em casa, estudando, tentando entender, para eu mastigar o texto para vocês e falar: olha, o significado disso central é esse. Esse tem sido o meu esforço, o meu chamado de Deus, para eu conseguir falar, apesar de algumas coisas complicadas do texto e da cultura e de algumas coisas, tentar decodificar e falar: a mensagem é essa, central. Não se distraia com os detalhes, a mensagem central é essa. Nós vamos ler o livro de Atos juntos para entender a mensagem central do livro de Atos. A história tua está em Atos, a história da igreja.
da igreja de Cristo, como que começa, quais são os problemas, quais são as coisas boas, qual é a pregação. Você não tem curiosidade de saber o que os primeiros apóstolos pregavam, para saber se nós pastores estamos pregando direito? Qual é a ênfase que eles davam? Para você olhar e falar, mas pelo amor de Deus, eu ouço aquele pastor na internet, ele prega tudo menos o que Pedro pregou, ele prega tudo menos o que Paulo pregava. Meu irmão, nós precisamos acordar, abrir os nossos olhos, precisamos conhecer a Escritura, conhecer a Bíblia, amadurecer no Evangelho, amadurecer como vida cristã. Então hoje essa é a minha ênfase aqui, diante desse texto que a gente está vendo. E aí lá mais para frente, olha que interessante, lá no versículo, vamos pular por causa do tempo, lá no versículo 12, os levitas falam para eles ficarem felizes, comer, depois que saíram da leitura ali. Eles fizeram isso, gente, mais de um dia. Essa leitura de ficar em pé, das 6 da manhã até meio-dia, eles fizeram mais de um dia, tá? Porque eles não terminaram a leitura de toda a lei, num dia só. Aí depois de um tempo, no versículo 12 diz assim: então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para comemorar o quê? Comemorar com alegria. O que eles saíram dali para comemorar? Leia na Bíblia tua aí, continua a leitura. Olha por que os caras foram beber, comer, se alegrar, comemorar. Sabe por quê? Fizeram festa por quê? Porque agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Quantas vezes você fez festa porque você entendeu um texto bíblico? Eles foram fazer festa porque eles tinham entendido o que Esdras e os levitas tinham explicado para eles. E agora eles podiam organizar a vida deles em torno da lei de Deus. Eles conseguiam entender o que Deus queria para a nação. A partir dali eles começaram a estabelecer a Páscoa, depois a festa dos tabernáculos, tudo que Deus na época, na aliança deles, queria deles. Eles falaram, já é isso que Deus quer de nós. Entendemos, compreendemos, vamos fazer festa, vamos comemorar porque a gente entendeu a Bíblia. Aonde, meu irmão, isso hoje? Tem alguma coisa errada? O que eu estou falando? Nós como cristãos tem que voltar, isso tem de nós o desejo de... Meu irmão, eu fui lá na Praia Grande, a minha maior preocupação é para uma igreja que não prega a Bíblia. A minha maior preocupação. Infelizmente, com essa pandemia, lockdown de novo, eu não consegui contato com ninguém lá. No dia que eu fiz o contato, no outro dia... fizeram lockdown de novo, quer dizer, eu não consegui, mas eu falava para Deus, falava para Simone, orava, falava, Deus, eu quero uma igreja, que eu me identifique com a palavra, gente que prega a palavra de Deus. Se eu precisar, eu vou andar tudo quanto é igreja dessa Praia Grande, até queria para conhecer as igrejas, só que alguém tinha me falado de uma igreja, que falou assim, olha pastor, tem uma igreja que eu fui, que eu acho que é muito do jeito que você prega, das coisas que você fala. Eu falei, então é interessante, se a pessoa conseguiu fazer essa associação. Eu fui numa igreja na Praia Grande, eu levei minha família num culto também assim, distanciamento, estava naqueles dias ainda de distanciamento que podia ir. Pregou lá um presbítero, não foi nem o pastor. Meu irmão, eu sentei ali, eu comi a pregação do cara. Mas sabe aquela coisa gostosa de você ouvir alguém falando a palavra de Deus? Eu saí dali e falei para Simone, encontramos a igreja. Antes de falar isso, eu queria sondar ela, o que você achou aí? Nossa, eles pregam a palavra, Falei, puxa, é isso aí. Eu não vou procurar igreja nenhuma, domingo que vem eu vou voltar aqui. E vamos ver como que é, se é isso mesmo. No outro domingo voltamos. Voltamos, o pastor da igreja foi pregar. Meu irmão, que palavra de Deus abençoado. O cara pregando, meu Deus do céu, expondo o texto. E aquilo alimenta o espírito, a alma, tudo. Porque o cara está pregando a palavra de Deus.
sem invenção, sem firula, ele está expondo a palavra de Deus. Aí dessa vez eu decidi, hoje eu vou lá me apresentar para o pastor. Fui, falei, estamos aqui, passando um período aqui, a gente encontrou a igreja, nos identificamos com a pregação, né, com a palavra, a seriedade de vocês. O pastor ficou mó feliz, pessoal simples, né? Muito simples, pessoal assim muito legal, simples no sentido assim, não são religiosos, sabe aquela conversa gostosa. Me receberam ali naquela hora, já quis me apresentar para o presbítero da semana passada, já chamou, falou, ele que é o líder dos pequenos grupos da igreja. Aí ele já falou, eu vou me apresentar você para o meu irmão, que o meu irmão faz um núcleo familiar, né, uma igreja em casa, de casais, vocês querem ir? Eu falei, eu quero conhecer vocês, eu falei para ele, quero conhecer o trabalho de vocês. Aí falei, eu sou pastor, missionário, que legal, perguntou um pouquinho da nossa formação teológica e tal, para entender, né. Aí eu falei, poxa, legal, vai gerar um relacionamento gostoso aqui, vai dar certo esse negócio aqui, né? Aí, no dia que a gente ia para casa, o cara me liga e fala, Rodrigo, não pode, não vem não, nós estamos desmarcando tudo de novo. Pronto, cortou todo o início do nosso contato. Estou esperando abrir para refazer o contato, ver se eles vão abrir de novo o núcleo. Então eles estavam muito apreensivos também com a pandemia, algumas atividades paradas, então eu vi que estava difícil, né? Está difícil em todo lugar, né? Então com isso eu não consegui interagir ali com ninguém nesse sentido, né? Fora algumas experiências no dia a dia, a gente falando do evangelho, né? Eu encontro um ali, consigo falar alguma coisa, em várias situações. Um dia numa padaria lá, entrei e falei de Jesus lá na padaria. Então foi uma experiência nesse sentido bem legal, mas ainda não consegui fazer um contato permanente, que é o que eu queria fazer com essa igreja. Eu já tinha pensado, eu vou levar esse pastor lá para Penápolis, porque ele falou, poxa, a gente pode, né, fazer um relacionamento das igrejas. Ele mesmo sugeriu. Eu falei, com certeza, pastor, né? Vamos pensar nisso, né? Aí o pastor falou, eu já tive na cidade de Penápolis quando era adolescente, por causa de um negócio do governo que queria levar para o interior de São Paulo. Eu fui lá na tua cidade. Ele falou, que legal, pastor. Então eu já estava pensando já em tentar trazer um dia para ele vir pregar aqui, porque eu quero fazer essa interação. Ainda não deu certo por causa dessa questão da pandemia, né? Mas voltando, aonde eu fui prestar atenção, meu irmão? Na palavra, aonde eu me senti alimentado, onde a palavra entrou, sentou assim. Os caras estão falando da Bíblia. Ainda falaram de que fazem evangelização com jovens, com esportistas. Eu falei, pronto, é aqui que eu vou, né? Vou me identificar e a gente criar um vínculo, uma certa afinidade, tentar fazer alguma coisa junto, em parceria, né? Se Deus permitir, vai acontecer ainda. Então, o meu trabalho aqui, mesmo eu estando na Praia Grande, está tudo online, gente. O meu trabalho aqui é o trabalho de Esdras com vocês. Eu estou lendo a Bíblia com vocês na quinta-feira, interpretando e explicando. O que eu espero da igreja? Aparecer de pé, tá? De pé aqui entre aspas, tá bom? No sentido que se esforçar para falar, eu quero ouvir, porque eu quero entender e eu quero obedecer a palavra de Deus. Então é isso que essa noite eu entendo que eu tenho como da parte de Deus aqui, como um pastor do Ministério Fonte de Vida, que está na área do ensino, falar para vocês, se esforcem, separe a quinta-feira para estudar junto, para ler. Você fala assim, pastor, eu não consigo, tenho dificuldade com o programa. Meu irmão, peça ajuda, você peça ajuda para o seu neto, para o seu filho, que ele vai te explicar. Meu pai tem dificuldade, minha mãe vai lá ensinar, vai enfiar o dedo no microfone, porque meu pai não sabe mutar o microfone. Aí ela muta o microfone. Se ela não sabe, a Damaris sabe. Um pede ajuda para o outro, meu irmão. Então, tem gente que sabe, pede ajuda. A Diane sabe, a Isabel sabe mexer com o programa, a Marcinha sabe. Então, pede ajuda para a Damaris, eu não sei, se esforça em falar, eu não vou abrir mão de entrar nessa reunião e ler a Bíblia e aprender. Pede ajuda para mim, manda, eu já falei, manda recado para mim, pastor, eu não entendi como é que é esse negócio. O Ramalho, né, Ramalho, me perdoe citar você, mas um bom exemplo, na semana passada, pastor, não consegui ver o texto, não sei o que eu estou fazendo aqui. Ramalho, faz isso, vamos fazer isso na semana que vem, agora está vendo? Agora eu estou. Pô, é isso.
Você tem que fazer a sua parte. Sabe por quê? Porque o mundo está mudando. A tendência daqui para frente é tecnologia, são questões de live, são aulas online. Tem faculdades federais pensando em não voltar a atividades presenciais nem depois da pandemia, para fazer o quê? Um aporte no sistema de ensino à distância. É menos gasto, professores especializados que dá aula para um monte de gente, precisa contratar outro. Tem um monte de coisa, o mundo vai caminhar para isso. Que Deus nos livre do mal. Não vou falar isso, né, desejando isso de forma alguma, totalmente ao contrário. Gente, mas para acontecer uma outra pandemia no mundo é fácil. Pelo amor, Deus nos livre disso, mas é muito fácil um outro vírus correr o mundo. E nós como igreja não podemos perder o vínculo, o contato, a palavra, o ensino, o pastoreio. Como? Meu irmão, usa a tecnologia para o bem. Tem gente que fica o dia inteiro no Facebook e vai falar para mim que não sabe instalar um aplicativo para estudar a Bíblia. Então, pede para o neto. Então, o que eu estou falando? Vou terminando aqui, o raciocínio. O que eu estou falando? O mesmo jeito que o povo do Antigo Testamento tinha que esforçar para ficar em pé, passar no sol, meu irmão. Eu não estou falando num lugar com o ventilador, cobertinho. Das 6 a meio-dia, no desertão. Ouvindo a lei, explicação, e depois fazendo festa porque eles entenderam. O que eu estou falando? Se esforce, faça a tua parte, que eu tenho tentado fazer a minha, e nós vamos fazer o quê? O Ministério Fonte de Vida crescer no conhecimento da palavra de Deus. Oi? E isso, Jorge, eu estou falando do meu dia, gente, mas eu sei que tem o culto da terça, o domingo, obrigação da igreja, né, de participar do culto domingo. Mas assim, o que a minha mãe está falando é que toda quinta-feira, não só o Jorge, além do Jorge, eu mando nos grupos, toda quinta-feira, 1 hora antes eu mando o link da reunião, e o Jorge põe na lista de transmissão para todo mundo. Clica lá. Se quem não tem o aplicativo, vai instalar o aplicativo. Você vai pedir, assim, está escrito lá, participar da reunião, você entra lá, entrou na reunião, desliga a tua câmerazinha, desliga o teu microfone, né, para você não ficar exposto, e você vai participar. No final a gente tem perguntas e respostas. O Ramalho já fez umas perguntas difíceis para mim, né, o outro já fez. Se eu não souber, não tenho vergonha nenhuma, eu vou falar o quê? Eu vou estudar, vou levantar, semana que vem eu trago, gravei um videozinho explicando uma das perguntas durante a semana. Vamos estudar a Bíblia junto, como que? Como igreja, como comunidade. E para encerrar, para não ir tão longe, o desejo que teve, né? Vocês vão lembrar, eu vou contar, pedir uma outra história lá do Novo Testamento em Atos. Você lembra que Filipe é levado por um anjo para uma região, e ele encontra um cara numa carruagem que lia o livro, que é um etíope, não sei se você lembra, né? Ele era da Etiópia, um alto oficial da rainha da Etiópia, e ele estava numa carruagem, e Filipe aparece lá do lado dele, e Filipe ouve o etíope lendo Isaías, tá? Isso aí, quem quiser, isso vai estar em Atos 8, tá? Ele ouve, e aí o Filipe, intrometido de Deus, né, ousado, que é o que a gente tem que ser, vai lá do lado do etíope e pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E o etíope, sincero: como que eu vou entender se não tem quem me explica? Sobe na carruagem aí, Filipe. Filipe sobe na carruagem. O etíope fala: de quem que ele está falando? O profeta está falando dele mesmo? Está falando de outro? E sabe o que Filipe faz? Prega o evangelho, mostrando que aquele era o Cristo, Jesus, o Filho de Deus. Prega para ele, ele aceita a fé, ele aceita a explicação de Filipe. Pergunta: o que eu tenho que fazer para batizar? Tem água ali. Vamos descer ali então, vamos batizar. E o etíope então se converte. Por quê? Porque alguém explicou para ele o que ele estava lendo, meu irmão. Ele lia, não entendia nada que estava lendo, mas ele não deixava de ler. O que você vê? Desejo no coração dele de ler os profetas e entender, mas ele não entendia.
Deus levou alguém para explicar para ele o que ele estava lendo. Quantas vezes você já tentou entender alguns textos e não conseguiu? Eu uns também não consigo, e aí eu pergunto para outro, e assim vai. Mas muitos, Deus me deu o entendimento, como pastor, como uma pessoa que estuda, para explicar para a igreja. Então o que eu estou falando essa noite? Eu quero que vocês orem, busquem a Deus, o amor pela palavra de Deus, o amor pela Bíblia, o desejo de ler. Meu irmão, ler ou ouvir, entenderam já, né? Não gosto de ler, arruma um aplicativo que leia para você. Mas mais do que isso, ler como comunidade. Quando, pastor? Na quinta-feira nós vamos ler a Bíblia junto, sem pressa de terminar, capítulo por capítulo, explicando o que Lucas escreveu a respeito da igreja primitiva, e tentando entender o que isso tem a ver com a gente. Então fica aqui hoje, né, essa mensagem da parte de Deus, eu acredito, para vocês. Ministério Fonte de Vida, ame a palavra de Deus, deseje, peça a Escritura, peça para alguém explicar a Escritura sagrada para você. Dê prioridade ao ensino da nossa igreja. Eu vejo um monte de gente também se detendo a estudar um monte de outra coisa, um monte de outros pregadores, que é bom também se você tiver tempo para isso, mas nós temos aqui um objetivo, gente, como igreja, de ensinar a palavra como ela é. E aí a gente vê a pessoa ouvindo um monte de coisa, e às vezes ouvindo coisa errada e deturpando a cabeça. Por quê? Porque tem interpretações equivocadas. E aí tem interpretações que a gente não consegue nunca se unir como, né, um povo, uma igreja, e caminhar junto. Então o meu desejo aqui hoje é: leia, ouça, se organize, fique em pé, né? Fique em pé, se esforce para na quinta-feira estar junto com a gente, e vamos ler junto a Escritura Sagrada. Porque eu vou fazer o que na quinta-feira? Ler, interpretar o texto, explicar. É o que eu tenho tentado fazer, como Esdras e os levitas fizeram na época da restauração dos muros de Jerusalém. E que Deus ilumine a nossa mente para entender a palavra dele. Amém? Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, vamos orar? Fique em pé, vamos pedir a Deus que nos dê essa graça, né, de desejar a Ele em primeiro lugar. A pastora Cristina começou com um salmo assim, não é? Nós ansiamos, assim como a corça anseia pelas águas, nós ansiamos o Senhor. Meu irmão, isso tem que ser uma verdade. Do jeito que a corça lá, ela deseja, ela chega a saltar quando ela sente o cheiro da água, e ela se alegra porque ela deseja aquela água que ela estava precisando e buscando. Assim tem que ser na gente. O cristão, ele deve saltar de alegria quando ele sente o cheiro das coisas de Deus, quando ele chega perto de alguém que de fato exala a palavra de Deus. Isso tem que alegrar nosso coração. Já pensou? Um dia você fazer uma festa lá, um cafezinho lá, o que você está fazendo hoje, uma janta de comemorar? Não, estou comemorando que eu entendi um texto bíblico. Meu irmão, não é? Estou comemorando que a gente entendeu o Evangelho. Eu estou fazendo uma festa porque eu entendi a palavra de Deus. Mas comemora por isso? Comemora, ué, o povo de Deus comemorava. Então que esse seja o nosso desejo, como filhos de Deus. Feche seus olhos. Pai, obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz, palavra poderosa, palavra que veio do céu através de escritores, salmistas, poetas, homens estudiosos, outros pescadores indoutos, outros que mexiam com dinheiro, outros que eram historiadores, médicos, gente que escreveu a respeito do Cristo, do plano de salvação, e que deixou isso registrado para nós, e isso está em formato dessa Bíblia que todos nós temos em casa. Espírito Santo gera no Ministério Fonte de Vida o desejo pela lei do Senhor, o desejo pela palavra de Deus.
entender o Evangelho, obedecer o Evangelho, pregar o Evangelho, porque a Tua palavra gera em nós vida cristã, gera em nós a vida de Deus, porque a Escritura sagrada não é qualquer escrito de homem inteligente, é escrito inspirado por Deus para revelar a grande obra de salvação para a humanidade, ofertada a nós através do Teu Filho, do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus, naquela cruz, na Sua ressurreição, na Sua volta, no início da igreja, na vinda do Espírito, na missão, tantas coisas, Pai. Alinha a nossa vida, o nosso coração a tudo isso que está na Sua palavra. Nos ajude. Coloque no Ministério Fonte de Vida o desejo de se levantar em pé junto, uma vez por semana, para estudar, para ler a Bíblia junto e estudar. Coloque isso, que eles vençam as dificuldades, os empecilhos, as distrações de casa, as outras programações, a dificuldade com tecnologia. Vai, dê força a eles e ânimo para vencer tudo isso, para estarmos juntos, lendo a Bíblia e entendendo, para obedecer e glorificar o Seu nome. A Ti a nossa gratidão por esse dia, pelo privilégio de estarmos hoje aqui cultuando ao Senhor Jesus, como igreja, como povo Teu, como comunidade, como os irmãos. Como desejamos, Senhor, a hora que esse vírus não mais nos afetará e que a gente vai poder voltar a nos abraçar, a estar próximo, a conversar, nos reunir, tomar o nosso café junto, fazer os jantares, a comunhão. Senhor, tanta coisa que requer a aproximação, o partir do pão, o partilhar e o misturar das nossas vidas. Tudo isso porque isso também é ser igreja. A Ti a nossa gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos?